Pessoal, então a gente vai dar início a mais uma sessão e eu queria pedir a gentileza de, antes da sessão, dar aqui alguns informes. Eu acho que essa é uma semana muito importante para o hospital. O senhor sabe de todo o cuidado que o hospital tem tido ao longo de toda a sua trajetória em relação à questão da qualidade da assistência e a segurança do paciente, e principalmente nesses últimos 10 anos, quando nós iniciamos as nossas jornadas de certificações e acreditação, a gente pôde, então, atuar de uma forma mais concreta em cada um desses padrões de melhoria que a gente sabe que impactam tanto nos resultados assistenciais e na experiência do paciente. E nós já éramos acreditados pela Joint Commission e durante a semana passada nós tivemos uma semana de visitação, de recertificação da Joint Commission, e com muito trabalho, um trabalho muito árduo de todos os profissionais dessa instituição. Eu queria agradecer enormemente a todos os que colaboraram e participaram para que a gente pudesse ter, então, a nossa certificação, então, renovada. Eu queria, então, deixar claro, aqui em nome da diretoria do hospital, o nosso muito obrigado. E terminando, então, a semana passada, com essa boa notícia, nós entramos essa semana, na segunda e na terça-feira, com mais um programa de certificação, que foi o programa de certificação de insuficiência cardíaca pela JCI. Esse é um programa doença específico, é um modelo bastante recente de certificação, e nós passamos 2 dias durante esse processo aprendendo muito e purificando o nosso modelo assistencial e entendendo que esse é o caminho para a gente poder crescer e poder estar oferecendo aos nossos pacientes os melhores cuidados. Finalizamos, então, a terça-feira à tarde de ontem, mais uma vez, com uma boa notícia, que nós fomos certificados pela JCI para o programa de insuficiência cardíaca, o que para nós também é uma honra muito grande. Eu queria compartilhar com vocês, membros do corpo clínico do hospital, essa nossa... Muito obrigado. As palmas são para todo o corpo clínico e todos os funcionários dessa instituição que têm colaborado muito para isso. Bem, só mais dois anúncios a respeito da programação da semana. Na sexta consciência, a sessão vai ser de cardio-oncologia, e o tema vai ser a situação do câncer infantil no Brasil, a coordenação do Cláudio Domênico, do Carlos José e da Flávia de Deus, e a apresentadora vai ser a doutora Siman Ferman, chefe da pediatria do Instituto Nacional do Câncer. Amanhã vai haver um curso aqui também na instituição sobre como dar mais notícias. É um curso que ele é oferecido pelo Rio Transplante, não é isso? Pelo Rio Transplante, é um curso de 8 horas e a inscrição pode ser feita no próprio site do Rio Transplante. Na terça-feira que vem a gente inaugura a primeira sessão de endoscopia digestiva do hospital, coordenada pelo Dr. Ricardo Alvariz, sobre esofagite eosinofílica, e também estão todos convidados na sessão que será às 20 horas, no horário um pouco diferente, mas provavelmente melhor para o grupo lá da endoscopia. Mas já antecipando os meus agradecimentos ao Antônio Sérgio, ao Fernando César e ao grupo do Instituto Nacional de Cardiologia, que muito tem contribuído para essa sessão clínica, trazendo casos bastante interessantes que possibilitam uma ampla discussão acadêmica. Então, Antônio, Fernando, muito obrigado pela participação de vocês e vamos em frente. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Fernando César, por ele se prontificar a trazer esse caso para a sessão. É simples, não tem nenhuma pegadinha no caso, não. É um caso relativamente simples. Eu acredito até que a gente termine antes da 1h30, que é aquele horário tradicional que o André faz questão de a gente ser britânicos no encerramento. Queria agradecer também ao Cláudio Tinoco, ao Luiz Antônio Campos,
já sobejamente conhecidos, e o Constantino, que está aqui substituindo o Luiz Antônio, que não pôde comparecer, e a turma de São Paulo, boa tarde a todos. Eu espero que a gente aprenda bastante hoje aqui, e eu pediria ao Fernando que apresentasse essa sessão, por favor. Então, o que eu vou apresentar, na realidade, eu faço exames complementares, né? Então, a gente recebeu uma paciente com dor torácica, que é o título da sessão, para tentar definir o diagnóstico de doença coronária ou não, né? Então, essa é uma mulher de 43 anos, vamos dizer que é jovem, branca, que é encaminhada lá para nós para investigar uma dor torácica. E essa dor torácica, qual eram as qualidades que eu capturei na anamnese? Ela já vinha com essa dor há cerca de 2 anos, que era uma dor precordial, que horas aparecia com esforço físico e hora não tinha relação nenhuma com o esforço físico, que durava, muitas vezes, alguns minutos e, às vezes, ficavam horas, né, com a dor. Isso é o que ela dizia. Então, a gente vai considerar como uma dor torácica atípica. E de fatores de risco, ela tinha sedentarismo, de lipidemia, sobrepeso e uma história familiar para a doença coronariana, sendo que parou o tabagismo há 3 anos atrás. E não tinha história de doença prévia. Vinha em uso, chegou em uso, né, dessas drogas, atenolol, nitrato, já tinha um instituto nitrato, estatina e clopidogrel. Não me perguntem por que clopidogrel, imagino que relatou alguma intolerância à aspirina, ou seja, já estava sendo tratada como se doença coronariana tivesse, só que essas medicações não influenciaram em nada os sintomas. Muito bem, então vamos para o teste ergométrico. Esse é o eletrocardiograma de repouso. Alguém quer? Fernando. Mas um eletrocardiograma em ritmo sinusal, com uma frequência cardíaca em torno de algum grau de arritmia sinusal, variando em torno de uns 70, nessa faixa. Tem um PR, intervalo PR em torno de 0,12. O ângulo de QRS está em torno de menos 75 graus. O que mais? A onda P não tem nenhum aumento de amplitude nem de duração. O ângulo da onda P está à direita, está ISO em D1. O que é mais importante? O complexo QRS é estreito, não tem talvez um mínimo alentecimento pelo ramo direito, mínimo, tem um R' ali em EVR. A duração do complexo QRS é normal, a repolarização ventricular D1, D2, D3, RLL. Mínimo aplanamento de ST, mas está em pé ali. Está em pé? Ou está em pé? Altera um pouquinho isso, mas tem uma mínima retificação de STT em V1 e V2. Nada assim de maior impacto. Sim, dentro da normalidade. Luiz Antônio, eu havia comentado em off aqui que esse eletro é tão normal que mesmo em pé o laudo é de normal. Tinha hipotireoidismo? Não tinha história de... Não. A gente não tem dados de perfil metabólico hormonal da paciente. Não. Sobrepeso. Pessoal de São Paulo, tem algum comentário a respeito do eletrocardiograma? Não, concordo com o que os colegas disseram, um eletrocardiograma praticamente inocente, ritmo sinusal, não tem alterações de repolarização, não me chama a atenção nada de especial. Ok, obrigado. Bom, então o resumo do teste acabou sendo este. Ela faz 5 minutos de uma rampa que foi prevista para 10 minutos,
faz apenas 5,4 metros, ou seja, uma baixa carga para uma mulher de 43 anos, mas vocês veem que alcança uma frequência cardíaca de 171, ou seja, praticamente a frequência máxima prevista, sedentária. Tem uma curva que começa uma pressão arterial de 100 de sistólica e chega a 170, alcançando um produto de 29 mil. Ou seja, uma fraca tolerância, uma fraca capacidade de exercício, mas com uma resposta tensional e cronotrópica adequada. Apesar da atenolol. Então, ela fez 5 minutos, esse é o eletrocardiograma no 3º minuto. Eu acho que já dá. Eu gostaria, por exemplo, do Dr. Ricardo. Podia... Bom, cumprimento. Nesse momento, assintomático. Agora, Calma. infra-ST, região anterolateral, quantitativa e qualitativamente significantes. Agora, eu gostaria de ver, isso é o pico do esforço. Não. Ela faz 5 minutos, esse é o 3º minuto. Bom, já é então uma alteração que pode sugerir uma resposta isquêmica. Nós temos infra de V3 a V6, D2, D3, AVF e um supra de AVR. Aliás, para valorizar, para legitimar, ter um supra de AVR. Mas isso ainda está praticamente no meio do exame. Então, vamos em frente, porque a paciente nada está sentindo. Então, aqui eu interrompo porque ela já está queixando de dor precordial em aperto, uma dor que eu considerei típica, e dispneia. Não dispneia, que eu passei, estou com falta de ar. Não, eu vi a dispneia. E esse é o eletro, então, do pico do esforço. Ricardo. Há um consenso, né? Agora, Ricardo, tem um supra em AVR, mas não tem V1, né? E V1 eu não consegui. Você acha que tem alguma coisa? O AVR está expressando a região anterolateral. E AVR, né? AVR, tem AVR, supra em AVR. Independente. Mas não tem V1. Não é obrigatório, a minha opinião. Quer dizer, então ela teve dor, esse dor, dispneia e este eletro. Você teve 3 critérios, dor, dispneia e eletro, ponto. Então, o exame é francamente positivo. Dor limitante. Baixa carga, mais de 2 regiões acometidas. Uma resposta hiperadrenérgica, né? Porque ela rapidamente, mesmo com beta-bloqueador, chegou a 171 de frequência. Extremamente significativo, quer dizer. No 1º minuto da recuperação, já sinais de melhora, de regressão, mas ainda persiste. Mas olha, essa rápida reversibilidade, alteração de ST, já fala em favor de não ser uma resposta isquêmica tão significativa. Foi melhorando progressivamente. Opinião, na realidade, a queda normal foi 171 para 152, 19 batimentos. A recuperação autonômica está boa. Sim. Recuperação autonômica. Agora, essa rápida reversibilidade, a meu ver, ela fala a favor de... Se bem que não está normal, né? Começou a regredir, mas não está normal. Alterações de esquema de pequena expressão diagnóstica. Quer dizer, Ricardo, você acha que mesmo com aquele teste, com aquele infra, eu acho que tinha quase 5 milímetros, eu não sei, eu não contei não, mas era um infra bastante razoável, com aquele supra em AVR, sem a correspondência lá em V1, essa resposta da paciente no 1º minuto, isso já é indicativo de que essa isquemia, quer dizer, aquilo que a gente encontrou de dor no peito, dispneia e o infra, isso fica um pouco abalado, é isso que eu entendi, Ricardo? Eu vou dizer o seguinte, a meu ver, minha sugestão, obstrução coronariana não tem. O que nós, alguns casos nossos, tem observado é espasmo coronariano. Me desculpa, vou precipitar um diagnóstico, mas parece que ela tem um angiespasmo. Pico do esforço. Montero. Então vamos lá. Qual é o pré-teste dessa doente? Isso é fundamental. Qual o perfil pré-teste dessa paciente? Pelo tipo da dor, uma dor atípica. Não, mas do característica
clínica Não, dessa paciente. na anamnese era uma dor atípica. Não, desculpa, eu vou refazer minha pergunta. Qual é a probabilidade pré-teste dessa doente de ser portadora de doença aterosclerótica? Não estou dizendo que ela tem doença obstrutiva. Sim. Perfeito? Sim. Então, a doente, se você botar na anamnese, Isso. eu posso estar... Tem fatores de risco. Então, vamos lá. Olha ali. O que temos de positivo? É sedentária, tem dislipidemia, tem sobrepeso, tem história familiar e tem tabagismo. Perfeito? Certo. Então, eu tenho aqui 4 fatores de risco. Então, a probabilidade pré-teste da paciente, isso é fundamental para analisar o teste. Uma coisa é esse exame num garoto de 18 anos de idade. Outra coisa é esse mesmo exame com alguém com 70 anos com tudo isso aí. Ou com 43 e com tudo isso aí. Então, a probabilidade pré-teste valoriza muito o achado do teste. Então, isso é um aspecto que a doente entra no teste com alta probabilidade pré-teste, não é de doença obstrutiva, é de ter doença aterosclerótica. O que o teste vai nos auxiliar a dizer se aquela probabilidade de ter doença coronariana ela é obstrutiva ou não. Perfeito, doutor Antônio Sérgio? Seguramente. Aprendi isso com o senhor. Então, eu estou seguindo uma linha cartesiana de raciocínio. É alto risco prévio de ter placa, faz o exame, e o exame é categórico de isquemia. Então, eu estou juntando 2 fatores, placa mais isquemia, que é igual a obstrução. Agora, volta ali na tabela, por favor. Para ver o quanto que é a velocidade de queda. Né? Vamos ver a velocidade de queda do produto. Porque você botou ali no 3º minuto, praticamente zerou. Caiu de 30 mil para 16 mil do produto. Não, 25. Não, 29, 25, ali é minuto bom, a minuto. Você diz no O terceiro foi quando normalizou. Então, houve uma queda substancial, a frequência cardíaca saiu de 170 para 111. Isso sim justifica o eletro melhorado dessa doente. Saiu de 170 para 111, saiu de 30 mil do produto para 16 mil do produto. Não, Marcelo, não é vamos bem ouvir o assim. especialista. Não é bem assim. Olha, Vamos ouvir o especialista em esforço. Eu posso falar? Ricardo. Essa queda do produto é um bom sinal, porque ela tem uma recuperação autonômica para... Não, ele está falando da normalização do eletro. Não, quando você tem isquemia, a mesma frequência caindo, do produto caindo, a isquemia, ela piora. Doutor Ricardo, acho que foi assim, preciso, numa observação que eu gostaria de chamar a atenção, que não normalizou, mas houve uma melhora que não é o habitual que a gente veja em doença coronariana obstrutiva. E aí eu vou pular para a gente... Só um minuto, só um minuto, Ricardo. Eu quero ouvir a opinião do pessoal de São Paulo. O que vocês acham? Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu sou Márcio Sampaio, sou coordenador da emergência Total Cor. Definitivamente é um caso, o teste ergométrico de esforço é extremamente positivo para a isquemia miocárdica, é um teste que teve baixa tolerância à carga de esforço, andou só 5 metros no teste, esperado para ela, previsto para ela 7 metros. É um teste altamente positivo. Bem, a forma de investigar esse tipo de paciente com uma dor que para uns vai considerar atípica por ter duração de horas, para outros vai considerar atípica por ser em aperto e está relacionada aos esforços, ela teve dor reprodutiva ao esforço, varia um pouco. A gente não chegou ainda num consenso aqui do como nós investigaríamos essa paciente. Definitivamente ela não é, na minha opinião, alto risco pré-teste para DAC. Ela é uma paciente com risco agora intermediário que fez um teste positivo e precisa de investigação adicional para descartar que seja uma DAC obstrutiva. A gente não pode esquecer da anomalia coronariana como um diagnóstico diferencial para esse caso. O paciente pode ter uma anomalia de coronária, por exemplo, um tronco de coronária esquerda que sai da direita e passa em trajeto interarterial e com esforço físico pode dilatar a artéria pulmonar e comprimir entre a aorta pulmonar e dar todas as alterações do teste ergométrico e ter dor torácica também. Então, acho que essa paciente, na nossa opinião, a gente investigaria a conjuntivite coronária. Muito bom, muito obrigado. Luiz, você quer opinar? Bom, inicialmente, boa tarde a todos. Saúdo a equipe do Total Core em São Paulo, em nome do Antônio Cláudio do Amaral Baruzzi, nosso grande amigo, e todos os demais presentes lá. Quero agradecer ao Antônio Sérgio,
a distinção de mais esse convite, de participar, de debatedor dessa fantástica sessão clínica, e tendo o prazer de Fernando César, amigo de muitos e muitos anos, ser não somente participante da sessão, mas o apresentador representando o nosso Instituto Nacional de Cardiologia. Esse caso é um caso muito interessante e um caso que faz parte do dia a dia dos ambulatórios e do consultório de cardiologia clínica. Observem, uma paciente pré-menopausa que, excetuando tabagismo, que ela interrompeu há 3 anos, mas se fumou dos 16 aos 40, ela tem o tabagismo como fator de risco, ela não é diabética e ela não é hipertensa. Me parece ser uma paciente metabólica, porque ela tem sobrepeso, obesidade, dislipidemia. Eu não sei como é que é o perfil exato glicêmico dela. Essa história de não ter diabetes, isso pode ser muito relativo. E que tem uma dor torácica absolutamente atípica há 2 anos, sem eventos, e que ora se manifesta em repouso, ora se manifesta em esforços e emoções, e com duração absolutamente atípica. Muito bem avaliada do ponto de vista funcional, um teste ergométrico de excelente nível de avaliação e interpretação, feito pelo Fernando César, não poderia ser diferente. E como o professor Viváqua muito bem chamou a atenção, e todos nós, ela teve dor torácica, ela teve dispneia, mas interessante, modifica o padrão eletrocardiográfico em 12 derivações, mais CM5, com excelente mobilização inocronotrópica, sai de 100 de sistólica, vai a 170, sai de uma frequência cardíaca em torno de 90 e vai a 171, mas faz dor torácica e dispneia, com baixo esforço, ou seja, com apenas 5,38 MET, se eu não me engano. Isto é muito atípico, porque o que seria o mais esperado nessa paciente? Que ela fizesse isso tudo, sem sintomas, sem dispneia, sem dor no peito, nós teríamos o verdadeiro, aspas, teste ergométrico falso positivo. Mas não é isso que acontece. Ela tem sintoma, tem sinais clínicos, e o Fernando os presencia. Mas um dado muito importante, eu pedi até que o Fernando mantivesse esse diapositivo da frequência cardíaca máxima alcançada, 171, que a gente observa que é um eletrocardiograma, incluindo o supra de AVR, todo ele alterado em padrão isquêmico. Isto também é incomum, bastante atípico, e o professor Viváqua, com toda a sua experiência, já até se antecipou. Eu acho que isso não é doença aterosclerótica obstrutiva, pode ser uma doença vasomotora. E o colega de São Paulo, com muita propriedade, lança a hipótese de uma eventual origem anômala de coronária. Porque, efetivamente, essa discrepância entre sinais e sintomas clínicos, alterações eletrocardiográficas com excelente mobilização inocronotrópica, pensar em lesão proximal da descendente anterior ou mesmo tronco de coronária esquerda não é o comportamento hemodinâmico para esses pacientes. De maneira que, nesse momento, eu também acompanho a ponderação do colega de São Paulo, em que pese que um teste de avaliação de perfusão miocárdica, modelo medicina nuclear, possa ser efetivamente muito bem indicado e processado, mas eu gostaria muito de conhecer essa anatomia coronária numa angiotomografia, indubitavelmente, e não me surpreenderia com a perspectiva de uma anatomia coronária não usual. Essa é a minha visão. Deixa eu só passar, só para terminar de... Então, no 6º minuto, estava assim, porque agora a discussão é justamente essa, né? No 6º minuto, então, o eletro voltou ao padrão basal. Vou fazer uma pergunta, não? Deixa eu entender. A doente que tem alta probabilidade pré-teste não é de doença obstrutiva. Alta probabilidade pré-teste tem um fator de risco major, ex-tabagismo, está dentro da faixa. Tem dislipidemia, obesidade, sedentarismo, história familiar. É alta probabilidade, por Framingham, de não só ter evento em 10 anos, mas de ser portadora de doença aterosclerótica coronariana.
Ponto. Vai ao teste. Viu, Marcelo? Eu acho que ela está no risco intermediário. Não. 4 fatores no intermediário. É alto. Sendo que você tem 2 major, que é tabagismo, que é considerado, ainda está na faixa de 3 anos, e história familiar. Eu não chequei se a história familiar é real. Esses são os 2 major. Além disto, ela vai a um teste. O teste, nesse perfil de paciente, é francamente positivo. Perfeito? O laudo é teste positivo. Quando eu junto essas duas teste coisas, isquêmico, com isquemia miocárdica. Correto? Positivo dentro de alta probabilidade. Diretriz brasileira, europeia e americana, igual a coronariografia. Alta probabilidade, sintoma, melhora o sintoma e melhora o teste. Houve uma concordância de melhora do eletro com a melhora do sintoma. Então, pela diretriz, as 3, CAT. André, antes de eu pedir a opinião do pessoal de São Paulo. Não, eu nem vou prolongar, eu concordo com o Monteiro, eu ia falar exatamente isso. Minha indicação Luiz, seria assim de coronariografia. Bom, boa tarde a todos. É o Marcos Valério Rezende, coordenador do Laboratório de Ecocardiograma aqui do TotalCor. Eu concordo com o Márcio, que ponderou agora há pouco. A gente aqui no TotalCor, nós temos um movimento muito grande de ecocardiografia de estresse na forma farmacológica, vitamina. E eu não usaria para essa paciente um outro método funcional para acompanhar no complemento diagnóstico dela. Porque para mim, o teste ergométrico está muito claro. Ela teve dor, alterou o eletro e muito mais do que isso, foi uma aptidão muito baixa. Então, para mim, a parte funcional já está esclarecida e eu acho que esse paciente precisa de uma definição anatômica para a condução do caso. Obrigado. Cláudio. Boa tarde a todos. O único comentário que eu queria fazer é que a paciente ela se enquadra num trial multicêntrico que foi publicado há uns anos atrás, chama Women Trial. Foi um trial custeado pelo governo americano, pelo NIH, o principal investigador Gary Heller, que estudou especificamente essa questão. A mulher jovem, capaz de fazer 5 METs, ela deve começar a investigação com um teste ergométrico ou com uma cintilografia. E eles viram nesse estudo que você pode começar a investigação dela com teste ergométrico. Se o teste ergométrico for negativo, com mais de 5 METs em mulheres jovens e que alcançaram a frequência submáxima, você consegue ter um bom prognóstico do paciente. E aqueles com exame alterado duvidoso, você faz seletivamente a cintilografia. E o grande foco desse estudo é para diminuir a exposição de radiação em pessoas vulneráveis, que são as mulheres jovens, né? A mulher com menos de 45 anos, ela tem uma radiosensibilidade muito grande da mama. E quando você expõe essa mulher à radiação, especialmente a radiação concentrada no tórax, como uma angio-TC, você faz o envelhecimento radiobiológico da mama para 80 anos de idade. Então você precisa ter mais fundamento para indicar métodos com radiação em mulheres jovens. Então, nesse grupo, eu acho que eu concordo plenamente com o que foi dito. É um teste ergométrico francamente positivo. Francamente positivo. Se você quiser indicar uma coronariografia, não está errado fazer coronariografia nela, que é um teste ergométrico com 5 METs, com dor no peito, com infra. As opções já estão no quadro. Com infra ou uma angiotomografia. Porque a angiotomografia ela tem algumas vantagens adicionais para você ver hoje malformação coronariana, que é uma hipótese que não pode ser descartada. Ponte miocárdica, que é uma hipótese que também não está descartada, ela é superior ao CAT. Tem vários estudos que mostram isso. O CAT é um luminograma, enquanto a angiotomografia você vê a relação entre o conteúdo e o continente, vê dentro da artéria e ver o que tem em volta, por onde que a artéria passa e as relações anatômicas. Então, nesse caso, eu indicaria assim, com bastante tranquilidade, com bastante justificativa,
e benefício clínico para a paciente uma angiotomografia. Constantino, por favor. Concordo com o que o Cláudio falou, mas eu acho que dentro do modelo dessa paciente jovem, com essa alteração eletrocardiográfica na avaliação funcional, eu indicaria a coronariografia para ela. Na verdade, dentro de sala, levando o que ele falou em relação à ponte miocárdica, a gente tem outros métodos na sala que a gente também pode avaliar isso e definir muito bem a anatomia coronariana. Eu deixaria a avaliação pela cintilografia, caso houvesse alguma dúvida de estratificação de área, caso a cinecoronariografia mostrasse uma lesão, com avaliação de isquemia direcionada. Mas essa doente, para mim, é uma doente para CAT, não tem a menor dúvida. Paulo Dutra. Paulo, dá a sua opinião. Você está aqui presente. E a dúvida da gente, o Ricardo comentou muito bem, se obviamente se essa doença é obstrutiva ou não obstrutiva. Para definir isso hoje, quer dizer, apesar do fator de risco que o Marcelo comentou muito bem, sem fator de riscos que, na minha ótica, estão pouco esclarecidos, porque a gente não sabe qual é realmente o que foi a história familiar, se a gente tem ou não mulheres abaixo de 60 anos na família ou homens abaixo de 50 anos com doença cardiovascular e doença coronariana manifesta. Eu acho que a grande dúvida desse doente é, primeiro, essa isquemia miocárdica que eletrocardiograficamente me parece muito difusa, porque pegou, como o Luiz Antônio Campos comentou, 12 derivações, quer dizer, tem isquemia praticamente no eletrocardiograma inteiro, e chamou atenção, muita atenção, que o Ricardo comentou, a rápida involução do padrão eletrocardiográfico na recuperação. Dessa forma, apesar de provável, e na minha ótica, existe doença coronariana, como o Cláudio já comentou, existem anomalias coronarianas que podem dar tipo de isquemia, mas chama um pouco a atenção por que só agora, por que não mais tarde, por que não antes. E a segunda hipótese que me parece mais plausível é essa senhora está desenvolvendo angioespasmo coronário, que eu não sei da circulação coronariana propriamente dita, ou se isso é de circulação pequena. Então essa doente tem dislipidemia, enfim, eu acho que do ponto de vista de indicação primária, chama atenção, mas essa recuperação muito rápida me deixou mais tranquilo. A gente não tem nenhuma outra imagem, poderíamos ter um ecocardiograma de estresse físico até que nos mostrasse se realmente esse padrão isquêmico é de toda a parede anterior, inferior ou não. Isso é de fácil avaliação no estresse físico, que não foi feito. Enfim, eu acho que, na minha indicação, eu faria uma angiotomografia da coronária dela por alguns motivos. Definiria, basicamente, a presença de aterosclerose coronária, que a angiocoronariana, por cateterismo cardíaco invasivo, obviamente, ela necessariamente mostrará ou não. Segundo, você pode ter placas coronarianas, até remodelagem na parede, e desenvolver vasoespasmo localizado. E a terceira hipótese, a ida ao cateterismo cardíaco, necessariamente, se essas coronárias forem normais, necessita de avaliação outras da microcirculação através do IFR e do FFR se houver uma lesão intermediária. É a minha impressão. Eu faria angiotomografia coronária. O pessoal que está lá no fundo, alguém quer dar alguma opinião aos residentes? Felipe, vamos lá, Felipe. Residente sentou aí atrás, mas está longe de... tem que dar opinião também. Já tem know-how, já. Aqui um ano e meio, mais de um ano e meio aqui de instituição. Felipe. O que você faria, Felipe? Não, eu sinceramente não pensei em nada. A gente estava comentando aqui... Não, a gente fica comentando entre a gente aqui. Qual foi a opinião unânime, então? Qual foi o consenso, Felipe? Não, a gente ficou até um pouco na dúvida que chegaram a falar da probabilidade pré-teste. A gente estava falando se ela realmente tinha essa alta probabilidade. A gente chegou a ver aqui no Diamond Forest para ver se era ou não era. Estava ali intermediária, até quase mais para baixo de probabilidade. Mas, assim, mais ou menos os 40% por aí que vocês calcularam. 14. 14? 14. Tá bom.
45 anos com dor torácica atípica. 43, Então vai que é de diminuir 40 a 45. É porque só leva em conta a idade sim, e o sexo. Exatamente. Aí o Marcelo colocou os outros fatores de risco. E você tem scores pré-teste, de teste ergométrico. Eu concordo com o Marcelo, que você acrescentando, mas assim, chegaria moderado. Probabilidade intermediária. E faria o quê, Felipe? Mas pelo que foi discutido aqui em relação à anomalia de coronárias, ou para entender microcirculação, acho que a angiotomografia de coronária seria um bom exame. Fernando Rangel, por favor. Microfone aqui. A minha opinião é que essa senhora, ela tem, obviamente, disfunção endotelial, né? Uma senhora que tem história familiar, tem dislipidemia, tabagismo, sobrepeso. Então ela tem síndrome metabólica e tem disfunção endotelial. Se ela tem doença coronariana obstrutiva, é possível, mas também pode ser que não tenha. Se é no macrovascular, se é no microvascular, se é extrínseco, tem compressão, tudo isso é possível com um diagnóstico diferencial. Mas pela história clínica, aponta para doença endotelial, sem dúvida. Se ela é macro, se ela é micro, isso nós vamos investigar. Eu acho que nesse momento, um estudo anatômico é imperativo. Eu faria particularmente a angiotomografia para definir. O Fernando, você vai seguir, na verdade, o Fernando acho que vai esclarecer isso. Quando essa paciente foi encaminhada lá para o Instituto Nacional de Cardiologia, ela foi encaminhada para fazer uma cintilografia com esforço. Então, obviamente... É bom esse raciocínio, porque eu costumo fazer o seguinte. Vai lá, Fernando. Muitas vezes eu brinco... Posso só... Eu estava aqui... Eu fui aliado da cinecoronariografia e... Falei rapidamente, mas eu queria só fazer uma ponderação de custo-benefício de cada uma das estratégias. Acho que o primeiro raciocínio, eu não quero ser repetitivo, mas, enfim, por mais que os scores possam demonstrar uma intermediária com a tendência até de baixa, eu acho que a história clínica dessa doente, quem vive a cardiologia de uma forma geral, essa paciente está enquadrada de alto para intermediário, no mínimo a gente... Uma coisa é o pré-teste e eu estou falando de pós-teste. Eu estou falando de uma probabilidade de doença arterial coronariana. Só para a gente dividir, probabilidade de doença arterial coronariana, é disso que eu estou falando. E quando essa paciente então, ela é submetida ao teste de esforço, aonde aí sim se apresenta a questão da doença obstrutiva como sendo principal ou uma das principais probabilidades, ainda que não seja única, a pergunta que fica é o seguinte: dentre as probabilidades diagnósticas que se apresentam até esse momento, com essa clínica, com esse teste ergométrico, qual é a chance que essa paciente tem de não ser submetida a uma cineangiocoronariografia em algum momento de sua avaliação clínica? Por quê? Mais uma vez, como o Cláudio chamou a atenção, a doente tem 43 anos, vai ser submetida a 2 exames com radiação, se for o caso, e a 2 exposições a contraste iodado. A pergunta que fica, do ponto de vista de tomada de decisão, é: qual a probabilidade do resultado da angiotomografia tirá-la da cinecoronariografia? Eu acho que tem. Luiz. Bom, uma sessão clínica, independente das evidências científicas e das experiências pessoais, é um ambiente de debate, é o fórum do debate. Marcelo Montera e André Volchan, além de diletos amigos, quase irmãos, são indivíduos em que eu concordo. A gente convive mais com eles do que a nossa própria família, né? Isso é verdade. Em quase todas as suas visões. Mas eu vou me permitir discordar. Eu diria que a minha discordância ela é veemente. E eu vou dizer por quê. Porque ambos inferiram, e eu não questiono isso, que se trata de uma paciente de alto risco à doença aterosclerótica coronariana obstrutiva. Mas ela não é de alto risco. Probabilidade. Não é. Por que eles indicaram a cinecoronariografia? Porque eles querem identificar a anatomia obstrutiva da paciente. E nós que indicamos a angiotomografia, me parece que São Paulo, uma parte sim, outra não, também houve aqui uma pequena controvérsia, nós queremos afastar a doença aterosclerótica obstrutiva, que agora eu vou me comprometer de maneira visceral, que essa paciente não tem.
Ela não tem. Se ela tiver, eu aprenderei, como sempre, mais uma vez, nas nossas magníficas sessões. Baruzzi, alguma coisa, algum comentário a mais aí de vocês? Eu particularmente votaria a favor da cinecoronariografia e faria um passo à frente. Uma paciente com uma queixa de dor torácica, um teste francamente positivo, se é coronária longa, se é doença obstrutiva, não sabemos. Essa paciente eu internaria numa unidade coronária, ou pelo menos numa unidade de observação hospitalar, porque um teste ergométrico, às vezes a gente sabe que pode também desencadear a ruptura da placa, ela instabilizar pós-teste. E frente a esse infra que ela apresentou em todas as derivações, eu estou preocupado, estou com medo, até estou querendo fazer um CAT já de urgência, mas assim, internaria essa paciente no ambiente hospitalar e encaminharia para o exame que não me deixaria dúvida, que eu preciso ter certeza absoluta. E para mim, eu vejo a cinecoronariografia como um exame que vai elucidar, seja por um lado ou por outro, mas evitaria dois exames com contraste. Então, qual é o exame que me dá a resposta absoluta? Eu faria a cinecoronariografia e internaria essa paciente após esse exame. Não deixaria ela ambulatorial, não. Com medo dela estabilizar a placa e ter uma morte súbita. Se é que a placa, né? Mas a minha proposta era essa: interna doente e cateterismo. Ok, obrigado, Baruzzi. Bom, Fernando. Então, de qualquer maneira, houve um 100% de consenso de olhar as coronárias, né? Tem que olhar. A estratificação anatômica. Então, ou a cinecoronariografia convencional ou a angiotomografia. Por favor. Queria saber, dos dois exames que foram discutidos, a cinecoronariografia e a angiotomografia, qual que tem menos carga de radiação? A angiotomografia. Acredito. Vai lá, Cláudio sabe tudo disso. Bom, então hoje. Não, isso aí eu me atrevendo a falar na frente do Cláudio. É uma área que eu estudo, tenho interesse, a gente está até escrevendo um artigo sobre isso. A angiotomografia com os aparelhos novos, né, de 64 de ponta e até os novos de 370, você chega a 1,5, 2 milisievert. Depende do peso da paciente e do aparelho que você tem. E a coronariografia fica em torno de 5 a 6. Um exame diagnóstico, né? 5 a 6 milisievert, e uma intervenção você pode ir a 15 até 20 milisievert. A angiotomografia 80 ml de contraste, mas pode usar até menos. Com os aparelhos novos adquirem com um batimento só, né? Então é um exame que irradia bem menos. Fernando. Bom, mas na realidade, esse exame não foi pedido um teste ergométrico, foi pedido uma cintilografia. Então, aí está a imagem já direta do Dr. Cláudio. O exame é essencialmente normal, né? Você vê na linha de cima ali os... o eletro é aquele teste ergométrico. O próprio teste ergométrico, não é isso, Fernando? Isso. O próprio teste ergométrico. Então, assim, primeiro que, aproveitar o ensejo, né? As mulheres são um número significativo dos clientes do serviço de medicina nuclear, exatamente porque o teste ergométrico dá mais falso positivo em mulheres, e esse foi inclusive o motivo de se fazer o estudo Women, né? E após a menopausa muda tudo, a chance de doença coronariana, a falsa positividade do teste. Então, após a menopausa, a estratégia funciona como no sexo masculino, de se investigar com o método de imagem os pacientes de probabilidade intermediária. E aí você vê uma perfusão estritamente normal, a cavidade ventricular não dilata após o esforço, você vê as paredes, distribuição homogênea do radiotraçador, e ali, importante, a fração de ejeção, tanto pós-estresse quanto em repouso, normal, sem queda, acima de 45%, indicando que, do ponto de vista cintilográfico, você não detecta uma anormalidade de perfusão. O que eu volto a dizer, não é incomum em mulher. Mulher tem dor no peito, você coloca na esteira, faz um teste ergométrico alterado com cintilografia normal, e essa é uma indicação frequente que a gente fala para complementar o exame com angiotomografia, porque há uma discordância entre o que você vê na medicina nuclear e o que você vê na ergometria e na clínica do paciente. Lembrar que essa é uma
cintilografia, não é um PET-CT. Vou fazer uma pergunta para o Cláudio. Esse padrão homogêneo de distribuição, no caso de um doente multiarterial, eu sei que não teve queda da fração de ejeção, poderia ser uma imagem falso-negativa? Exato. Essa é o motivo porque a gente costuma indicar fazer a angiotomografia. Existe um número de pessoas, né, que, apesar de se falar mais do que se vê, porque se fala muito nisso, que tem a isquemia balanceada. Indivíduos que têm doença triarterial e que, quando você tem a isquemia ela não é visível na medicina nuclear convencional, na cintilografia, porque a gente tem um exame comparativo, compara a perfusão de um território no outro, então se está diminuindo os três de modo igual, você acaba não detectando. Isso ocorre muito infrequentemente. Você acha que esse caso pode ser isso? Com o gated que não caiu, com a dilatação da cavidade que não aconteceu, a chance é menor. Porém, ela tem um teste ergométrico muito alterado, com infra de várias derivações, com dor no peito. Então, essa paciente não tem como você dizer que ela é um bom prognóstico apenas com o exame funcional. Você tem que avaliar se não tem uma lesão coronariana. E se ela tiver a coronária normal, também não quer dizer que a doente é píssica. Muita gente fala, é píssica. A dor no peito não é nada. Existe uma condição que a gente deve evoluir para discutir isso, pelo que está encaminhando a sessão, que é a isquemia microvascular. Mas a pergunta que vem em seguida é o seguinte: o que fazer para o paciente? Então, na verdade, a gente abre para vocês, depois dessa cintilografia, dessa discordância... Acho que já foi... A questão que eu gostaria de chamar a atenção para quem não está habituado é assim, por favor, não digam que aquele teste ergométrico foi falso positivo. Tá? É como o Cláudio falou, isso não é... Eu não estou no hospital procardíaco, eu estou no consultório, qualquer lugar, não estou numa sessão clínica, não estou sendo acadêmico, estou sendo prático. Eu tenho uma doente com dor no peito, faz um teste ergométrico, é dislipidêmica, obesa, ex-fumante, história familiar positiva, faz um teste ergométrico desse tipo aqui, eu vou para cintigrafia miocárdica, aí eu vou para a diretriz americana, classe 1C de indicação. Eu vou pedir uma cintigrafia miocárdica. Ela já começou. Só um minutinho. Foi o exame só? Foi exame só, Marcelo. Foi teste ergométrico com cintigrafia? Já foi pedido. Exato. Ok. Então, pera só um minutinho. Então, eu vou partir o bolo aqui. Deixa eu partir o bolo aqui. Como foi o que ele fez? Deixa eu partir o bolo aqui. Eu vou pro mundo real. Vou pedir o teste ergométrico com cintigrafia. Se ela é capaz de realizar o teste ergométrico, tem algum déficit funcional? Não tem. Eu ponho ela na esteira. Eu não preciso nem dessa cintigrafia. Eu olho para essa esteira aqui, eu estou no consultório, no mundo real, eu vou sair pedindo... Com isso aqui, vou sair pedindo cintigrafia? Não, assim... Concordo. Claro, estou no hospital procardíaco, vamos burilar, vamos atrás, vamos a isso, vamos no sinal do infra que caiu rápido, ok. Eu estou aprendendo aqui. Agora vamos para o mundo real. O mundo real, estou muito confortável e respaldado por diretriz em pacientes com teste ergométrico positivo de alta probabilidade, com paciente com pré-teste indicativo de DAC, está indicado CAT, indicação classe 1, nível C. Está lá. Eu estou respaldado para pedir isso. Então, acho que não tem ninguém discordando. Não é só para enfatizar isso, porque aí entrou a cintigrafia e embololou a cabeça. É claro que sempre é interessante. Entendeu? Essa paciente foi para o instituto. O instituto ele é um hospital de referência. Quer dizer, então, na verdade, a gente faz os exames. Quer dizer, eu estou até me incorporando ao hospital como se fosse eu, né? Mas a instituição faz os exames que são indicados. Quer dizer, então, na verdade, o que foi indicado para essa paciente foi uma cintilografia com esforço, sob esforço. O interessante é que, como houve essa alteração eletrocardiográfica, né, óbvio, foi feita a cintilografia depois, isso, obviamente, que enriquece a discussão. O Paulo levantou a mão.
O que eu só queria, a veemência do Marcelo às vezes me comove, porque na realidade o que a gente precisa é de uma avaliação angiográfica da artéria coronária. Nós não precisamos de um cateterismo cardíaco, nem de uma coronariografia, como nós faríamos em 1970, em 80, em 90. Nós não faríamos isso hoje. Eu acho que a indicação dessa doente, que tem sintomas estáveis e crônicos da mesma forma, é uma avaliação angiográfica. E a avaliação angiográfica pode ser através da angiotomografia coronária depois do teste de esforço. E eu deixaria a coronariografia, eu acho que cada vez mais vai ser isso, como um método de tratamento ou de indefinição diagnóstica. Não o primeiro método para avaliação das artérias coronárias. Eu acho que todo mundo está falando a mesma língua. Eu queria dar os parabéns aqui para o meu professor, doutor Ricardo, que apontou que aquela recuperação inicial não era típica de doença obstrutiva, e é isso mesmo que a gente vê. Tem o próximo. Então aí estava aí, a primeira, por favor, não façam isso. E foi óbvio que um dos dois, só o médico assistente da paciente, escolheu a cinecoronariografia, que não tem movimento, também não tem necessidade. Também, infelizmente a gente não tem o filme, que é cine, né? A gente não tem. Mas aí tá a árvore. Constantino, você desculpa, hein, Constantino, não tem o. E o pessoal de São Paulo também, da gente não ter a Cine Anjo. Para ver com mais detalhe. Seria importante até para ver o trajeto, se tem constricção sistólica, enfim, essas coisas que podem acontecer. Evidentemente, o espasmo muitas vezes também não é manifesto na angiografia inicial. Então, a gente lança a mão às não vezes. Houve. Você lança a mão às vezes de fazer nitrato intracoronariano para observar isso. Aparentemente, aí está normal. Tem alguma coisinha ali depois da diagonal, que pode ser só o frame que fotografou na DA, mas, enfim, aparentemente uma artéria. Você diz aqui? Ali no lado de cá. Após a diagonal. Aqui. Mas se fosse só essa lesão, também não justificaria aquela alteração na prova de esforço difusa, né? Uma coronária padrão de dominância provavelmente balanceada, mas pode ser direita balanceada, nada demais. O laudo foi este. Então, na verdade, se afastou a doença de macrocirculação. Bom. Isso. E aí, Luiz? Então. Já foram feitos 3 comentários que me parecem que mereçam ser. Desculpe, Luiz, esse é o resumo do caso. Ok. 3 comentários que mereçam ser, digamos assim, reprisados. A primeira, a perspectiva que a paciente tem fatores de risco, especificamente uma síndrome metabólica que precisa ser tratada. O segundo aspecto que me parece muito relevante é a perspectiva da doença endotelial envolvendo de maneira comum ou individualizada a macro e a microcirculação. O Fernando César já se adiantou, dizendo que a paciente não tem doença vasoespástica, não foi visto também nenhuma ponte miocárdica. Então, a perspectiva da disfunção endotelial microcirculatória me parece o diagnóstico dessa senhora. Até eu esperava que ela tivesse coronárias mais tortuosas do que apareceram. As coronárias nem são tão tortuosas, isso pode impactar em shear stress, em fluxos laminares, enfim. De maneira que, nesse momento, eu trataria, se eu fosse o médico assistente dela, agressivamente a sua síndrome metabólica. Essa paciente precisa ser reabilitada fisicamente, ela precisa emagrecer, ela precisa ter uma dieta balanceada, ela tem que tomar estatina na maior dose que ela possa tolerar. Então, eu estou falando em 40 miligramas de rosuvastatina ou 80 miligramas de atorvastatina ao dia, se ela tolerar, e precisa de uma terapia antiplaquetária. Eu imaginaria ácido acetil salicílico. Ela tinha beta-bloque,
nitrato. Isso. Eu pensaria em suprimir essas drogas, porque, veja, com elas, a paciente há 2 anos tem dor no peito atípica, mas ela tem manifestações também que foram comprovadas ao esforço, com dispneia. Volto a dizer, apesar de ter um excelente duplo produto, não ter tido nenhuma alteração inocronotrópica durante a avaliação funcional. Então, seria basicamente, eu conduziria essa paciente desta maneira: dieta, exercício físico, controle de peso. Talvez ela seja candidata ao uso de metformina, eu não sei, a gente não tem o screening da avaliação glicêmica da paciente, eu não tenho dosagem de insulina, eu não vi a glicemia de jejum, não tenho avaliação de glicada, de glucosamento, enfim, é um tratamento sistêmico com 2 drogas que me parecem indispensáveis: estatina e antiplaquetário. Eu conduziria assim. Antes de ouvir o Cláudio, eu queria perguntar ao pessoal de São Paulo se eles concordam com essa conduta que foi adotada e que está sendo sugerida pelo Luiz Antônio Barroso, por favor. Frente a descartada a hipótese da doença coronária obstrutiva, resta se ela tem disfunção endotelial, uma paciente portadora de uma síndrome metabólica, etc. Então, pode ter uma doença vasoespástica. A minha dúvida é o seguinte: se valeria a pena não comprovar a presença do vasoespasmo, fazendo provas funcionais via cinecoronariografia, prova da adenosina, etc. Vai que ela não tenha doença vasoespástica, então talvez um tratamento mais simplificado, quem sabe somente uma aspirina, etc., tratar a obesidade e exercício. Mas eu não fiquei muito convencido da presença do vasoespasmo. Eu estou interpretando e defendi a cinecoronariografia, estou satisfeito, descartamos uma doença mais grave, doença coronária longa, etc. Mas daqui para frente eu não sei se um tratamento mais simplificado, emagrecer, etc., mas não sei nem se caberia aqui um antiagregante, uma estatina, saber o perfil lipídico laboratorial da doente, mas assumindo até que seja normal esse perfil, a hipótese vasoespástica para mim está um pouco abaladas. Eu teria dúvida em fazer um tratamento full como proposto. Ok, Barroso. Cláudio. Comentar. Vou até levantar. Obrigado, fazer um comentário que, assim, esse caso, quem roda lá, a Luísa rodou lá esse mês na medicina nuclear, não é incomum. Pelo contrário, é comum. A gente está participando aqui no Procardíaco do estudo isquímia, que você inclui só pessoas que têm mais de 10% de área isquêmica. É um estudo também financiado pelo governo americano, NIH, incluindo 4.000 pessoas no mundo que tem isquemia moderada a grave para ser randomizado entre tratamento clínico otimizado ou revascularização com tratamento clínico otimizado. É um CURAGE de quem tem muita isquemia. E nesse estudo, para você não ter o viés anatômico, né, porque o cara vê uma lesão lá na DA proximal, que é tirado do estudo. O estudo é feito, você faz uma angiotomo cega, manda para o laboratório central lá nos Estados Unidos, e eles dizem assim: tem lesão coronariana acima de 50%, sim ou não? Tem lesão de tronco, sim ou não? Se tiver lesão de tronco, o paciente sai do estudo porque tem que ser revascularizado, seja por angioplastia ou por cirurgia, não está no estudo. Mas se o doente não tem lesão obstrutiva, ele sai do estudo e entra num outro estudo, né, que está sendo acompanhado, que são os pacientes com isquemia com coronária sem lesões obstrutivas. Isso é raro. Não, 20% dos doentes do isquemia estão indo para esse grupo. 20% dos pacientes que têm isquemia de mais de 10%. Então, o que é isso, né? A gente no passado, tudo é espasmo, hoje isso não é espasmo coronariano, é uma coisa chamada doença microvascular. Tem revisão na Circulation, tem revisão no JACC, revisão da European Heart Journal, porque se está descobrindo, recente, tudo agora, o último ano. Essa doença é por causa de disfunção endotelial, pelos fatores de risco que a paciente tem. Só que a pessoa, se essa paciente começa com uma angiotomo, fala assim, não, tem uma dor que não é típica, a probabilidade de pré-teste residente fala 14%, faz um angiotomo. A angiotomo é normal, a paciente é pífica. Direto.
é a obscuridade do desconhecimento médico, que taxa na paciente, não, vamos dar para ela um Rivotril, dar não sei o quê, vai fazer yoga, Essa doente, isquemia com microvascular, mata. Tem estudos que mostram a taxa de mortalidade dela de 3 vezes igual a doença coronariana. A pena essa doente não ter feito angiotomo, porque se ela tem score de cálcio, ela tinha que tomar estatina na dose completamente diferente da que você vai dar, né? A gente não perdeu a oportunidade, ao fazer o CAT, de entender melhor se ela tem uma doença difusa que você não vê no luminograma. Então, o exame hoje que a gente faz, a gente teve a oportunidade de falar aqui, é o PET-CT. O PET de perfusão miocárdica, você vê a reserva de fluxo coronariano. Está publicado em fevereiro desse ano, no European Heart Journal, 40% dos pacientes com dor no peito na sala de emergência que tem a cintilografia normal quando vão para o PET-CT, igual essa paciente aí. Essa ela podia ter batido na emergência e essa paciente ia ser paciente desse estudo. Vai para o PET-CT, tem a reserva coronariana diminuída, isquemia microvascular. É muito frequente, infelizmente, o cardiologista não conhece, muitos que não estão atualizados chamam essa paciente de pífica. E isso é uma maldade, porque essas pacientes geralmente são mulheres após a menopausa, essa mulher mais jovem, e existe uma incidência de 5 vezes mais de de demência precoce na família e 3 vezes mais de enxaqueca. É uma doença sistêmica que no coração dá isquemia e dor, mas dá no cérebro enxaqueca, aumenta a incidência de demência, e hoje está se estudando muito endotélio para entender melhor. Então essa é a nova fronteira da cardiologia. Esse caso é espetacular, parabenizo Antônio Sérgio, Cristiane Fazer uma pequena apresentação e aqui. O Fernando por isso. O Cláudio, vocês desculpem, viu, Marcelo? Na verdade, eu ia fazer uma pequena, e fiz ali uma pequena apresentação, eu não sei se eu vou conseguir apresentar em 10 minutos, porque eu achei que a sessão ia demorar pouco. O André falou assim para mim, não vai com essa esperança, porque a discussão sempre é maior do que a gente está esperando. Na verdade, esse é um trabalho que foi publicado em 2010, eu acho que todos os cardiologistas devem ter tomado conhecimento desse artigo. Esse artigo saiu no New England, que os autores demonstraram o baixo valor diagnóstico da coronariografia eletiva, hein, pessoal? É eletiva. É eletiva, eu não estou falando mal da coronariografia, não, mas é da coronariografia eletiva. Então, nesse estudo, eles demonstraram que o número de mulheres, especialmente mulheres, né, com coronárias normais do ponto de vista anatômico, né, pela coronariografia, era muito grande. A maioria das mulheres apresentavam o que a gente chama, que o André já chamou a atenção, da INOCA, que é isquemia sem doença obstrutiva coronária, que é um termo que eu vejo pouca gente falando, como o Cláudio chamou a atenção. Eu já tive a oportunidade de lidar com situações como dessa senhora e achei que realmente encaminhei a paciente para o psiquiatra. Eu já fiz isso. Eu me coloco aqui que eu efetivamente já fiz isso. E, na verdade, agora a gente está aprendendo efetivamente, especialmente com esses métodos não invasivos, o PET, né, especialmente o PET, até a ressonância magnética, eles estão conseguindo avançar nisso. E o interessante é que tanto os pacientes não são píssicos, que isso tem implicações prognósticas. Quer dizer, então, só mostrando esse estudo que foi publicado no European Journal de 2012, mostrando que desculpe, mas o pointer ele não funciona na televisão, mas de qualquer maneira o que está em vermelho ali são tanto homens quanto mulheres com coronárias normais, o que eu não sei se está dando para ver, mas o que é em vermelho mostrando que isso é taxa de evento. Aqui está morte, está infarto não fatal, está internação por síndrome coronariana aguda, que não necessariamente um infarto com supra, internação por insuficiência cardíaca, demonstrando que isso tem uma implicação diagnóstica e, obviamente, que a gente tem que prestar atenção nesses pacientes. E aqui, eu não vou perder tempo aqui e mostrar isso aqui para os senhores, mas só mostrando que dentro da isquemia miocárdica a gente tem que prestar atenção. O Baruzzi foi feliz em chamar a atenção, porque esse doente ele não tem teste efetivo para espasmo, mas
A coronariografia, olha, todos os espasmos que eu vi, a coronariografia já era o estimulante para provocar espasmo. Mas isso é uma opinião assim, de um clínico, que eu não posso falar em relação a quem faz coronariografia todo dia, mas me parece que só colocar o catéter, quem tem espasmo, os pacientes que eu vi já desencadeavam espasmo. Mas é outro negócio, espasmo de artéria epicárdica, né? Então, o Paulo Dutra já deve estar ali me olhando, falando assim, esqueceu do espasmo da microcirculação? Eu não esqueci, não. Então, uma outra coisa é que a gente prestar atenção na disfunção microvascular, né? Então, a disfunção microvascular. Pode ser um sintoma, sim, está envolvido dentro desse grupo de pacientes que fazem espasmo coronariano. E uma coisa interessante é que nesses anos todos os cardiologistas prestaram muita atenção o que a gente chama nas artérias epicárdicas, mas a gente tem que lembrar que 90% do fluxo coronariano é determinado pela microcirculação, ou pelo menos das pequenas arteríolas, né, das microarteríolas, e evidentemente que isso tem um papel bastante significante. É por isso que atualmente eu trouxe esse conceito, né, o que redunda na isquemia miocárdica, tanto estável quanto instável, que eu coloquei eu coloquei dentro desse funil, né, para mostrar que aqui nós temos alguns conceitos, né, não só da doença obstrutiva coronariana, como a doença não obstrutiva. E esses dois novos conceitos não são diagnósticos, né, pessoal? Isso aqui não é propriamente um diagnóstico, isso aqui é um conceito, é o conceito da isquemia dos pacientes estáveis sem a demonstração de obstrução coronariana efetivamente à luz, tanto da angiotomografia quanto da coronariografia convencional, quanto minoca, que é o infarto com coronárias normais, ou sem obstrução significante. São dois conceitos que os cardiologistas atualmente residentes, os senhores residentes, têm que ter isso em mente. Quer dizer, então, na verdade, eu tentei trazer aqui as síndromes que estariam envolvidas aqui com essa questão da doença microvascular. A gente teria da angina microvascular, que a gente teria a síndrome X, a síndrome Y, e a doença microvascular propriamente dita. Não vou perder muito tempo, mas a síndrome X ela já tem algumas descrições na literatura médica mostrando que, em geral, são mulheres, né? Em geral, em mulheres na pós-menopausa. Em geral, na pós-menopausa, que tem uma disfunção endotelial, que tem um quadro anginoso, muitas vezes típico, né? Muitas vezes parecido com esse caso que a gente trouxe hoje aqui, e que, na verdade, tem o que é fundamental neles, né? Que não há evidência de espasmo coronariano, não existe doença obstrutiva, e eles têm um prognóstico relativamente favorável, apesar da gente ter visto aqui. O que é a síndrome Y? A síndrome Y, o professor Stange Murat, há pelo menos 40 anos atrás, ele descrevia a lentificação do fluxo coronário. Eu acho que o Radim Macruz, lá em São Paulo, o pessoal de São Paulo também, eu tentei trazer, nesse pouco tempo que eu tive de levantamento da literatura, trazer alguma coisa para mostrar para os senhores da literatura nacional, mas não fui feliz. Então, de qualquer maneira, a síndrome Y é o alentecimento do fluxo coronário, e a fisiopatologia estaria envolvida também, obviamente, com a microcirculação, e a disfunção endotelial seguramente tem um papel muito importante nesses pacientes, e o interessante é que esses pacientes eles fazem dor precordial recorrente. Então, isso a gente tem que chamar atenção. Eu trouxe um exemplo aqui o que define angiograficamente a questão da síndrome Y é essa lentificação do fluxo, e essa lentificação do fluxo ela pode ser medida. Então, na verdade, a medida que se adota é o time frame count, né, que é a contagem. A gente fazia isso lá no Laranjeiro, o Paulo deve estar lembrando, o doutor Paulo Moura também, da gente ficar contando lá os frames do famoso Tagarno, né,
do famoso TAGAR. Quando mudou para o computador, eu fiquei desesperado que a gente não ia conseguir mais fazer o time frame count. Mas se admite que esses pacientes que têm, se eu não me engano, pode ser que eu me engane, né? Mas esse do caso retratado aqui, o time frame count dele foi acima de 50, eu acho que 50, eu não estou enxergando ali direito, eu acho que é 55, mas eles admitem que o time frame count acima de 25, não, esse foi 56, acima de 25 já seria normal e poderia configurar o diagnóstico da síndrome Y. E a outra é a doença microvascular, que, honestamente, eu fico achando que tudo isso é doença microvascular, né? Tudo isso é um diagnóstico só. E existem vários métodos diagnósticos, né, para tentar identificar. E o que eu coloquei aqui, que já existe uma padronização para fazer o diagnóstico dessa síndrome, né, da doença microvascular. Isso aqui é uma publicação do International Journal, agora de 2018, em que eles se reuniram, né, existe uma comissão europeia que se reuniu e traçou os critérios diagnósticos para, eu não vou perder muito tempo, os senhores estão lendo, mas para o diagnóstico da doença microvascular, obviamente que afastado a doença obstrutiva, é necessário que os quatro parâmetros que estão aqui estejam presentes, que aí se faz o diagnóstico da síndrome. E na verdade, o Cláudio já falou, já chamou a atenção, isso aqui é só para mostrar a importância da reserva de fluxo coronário com o prognóstico desses pacientes, mostrando que quanto menor a reserva de fluxo coronário, pior é o prognóstico. E, na verdade, vamos passar isso aqui. E, na verdade, olha só para encerrar, o André já está sinalizando ali para o relógio, esse seria o algoritmo que esse grupo europeu está... Eu te dou esse slide, viu, Cláudio? Essa apresentação. Na verdade, é o que eles recomendam de investigação desses pacientes. Quer dizer, a partir do momento em que foi afastada a doença obstrutiva, o paciente entraria nesse algoritmo, né, que envolveria o uso da acetilcolina intracoronária para afastar a doença vasoespástica epicárdica e confirmar ou não a presença da doença vasoespástica microvascular. Eu agradeço muito a atenção dos senhores. Muito obrigado ao pessoal de São Paulo.